Olá, meus amigos do segundo ano, tudo bem com vocês? Professor Sidney para mais uma aula da nossa maravilhosa língua portuguesa. Quero cumprimentá-los e agradecê-los pela confiança no nosso trabalho. Quero cumprimentar a equipe aqui que ajuda demais o nosso trabalho todo para essa aula de qualidade a vocês. Quero cumprimentar minha amiga Elisângela, que está aqui, sempre ajudando a gente. Antes, meus amigos, de começarmos a aula, sempre vamos falar a vocês. Não se esqueçam, acessando ao Google Classroom, realize aquelas atividades obrigatórias, elas marcam a tua presença lá, né? Se você tiver alguma dúvida, converse com o professor ali, ele vai te ajudar. Se por algum motivo você não tem acesso ao Google Classroom, vá até a escola lá, eles vão te oferecer o material. Se você, terminando, entregue o material lá para você ganhar presença também, certo? O que nós veremos hoje, meus amigos, na nossa aula? Quais são os objetivos dela? Vamos ler e interpretar uma resenha crítica. Vamos diferenciar fato e opinião. Fato de opinião. Vamos reconhecer elementos constitutivos do gênero. Vamos reconhecer os efeitos de sentido de palavras e expressões usadas nesse gênero. Vamos identificar as características principais da resenha. Certo? Hoje, meus amigos, eu trouxe uma resenha do filme Pantera Negra, né, de Ryan Coogler, e é uma homenagem, né, do Aula Paraná, né, ao ator que infelizmente faleceu na última semana, né, um excelente ator, né. Imaginemos que o filme fez tanto sucesso, eu particularmente não conhecia tanto o personagem Pantera Negra. Depois do filme comecei a conhecê-lo muito bem, gostei demais do filme, né. Inclusive as pessoas estão usando muitas camisetas, então uma homenagem à Aula Paraná, este ator maravilhoso que infelizmente nos deixou. Vamos ler a resenha. Pantera Negra passa-se em Wakanda, o fictício país africano isolado do resto do mundo e que é uma potência tecnológica. Com o super-herói negro T'Challa, não é por acaso que a trilha sonora dessa produção cinematográfica que une ancestralidade com modernidade tem a força dos tambores africanos. Vamos para a atividade 1, vamos tentar entender alguns elementos deste texto aqui, meus amigos. O cantor africano Akon está construindo uma cidade muito parecida com Wakanda, no Senegal. Vocês sabiam? Olha só, a realidade imitando a ficção. Porque ele decidiu fazer isso e porque essa cidade é tão inspiradora no enredo do filme, então eu peço que vocês me respondam e eu já volto para corrigir. Vamos lá, amigos? Conseguiram responder? Então vamos lá. O cantor africano Akon está construindo uma cidade muito parecida com Wakanda, no Senegal. Olha que legal, bacana isso, né? E por que ele decidiu fazer isso, amigos?
E por que a cidade, né, do enredo ali, onde o enredo é todo desenvolvido, ela inspira né, o filme. A cidade é uma potência tecnológica, meus amigos. Isso inspirou até a realidade, né, busca imitar a ficção. Que legal isso. Imaginemos, eu particularmente gosto muito de tecnologia. Imagine uma tecnologia no meio da natureza. Que delícia isso. Imagine se, nossa, quem sabe no futuro nós tenhamos uma coisa muito parecida. Muito legal isso. Já começando com a construção lá no Senegal. Vamos para o nosso primeiro quiz, meus amigos. No trecho Pantera Negra passa-se em Wakanda, o fictício país africano isolado do resto do mundo e que é uma potência tecnológica. O que está após a vírgula traz uma explicação. Qual a palavra que este trecho todo, grifado aqui, meus amigos, sublinhado, explica? A. Pantera Negra. B. Potência tecnológica. C. País africano. E D. Wakanda. Então eu peço que vocês me respondam e eu já volto. Vamos lá, amigos, conseguiram? Então vejamos. Pantera Negra passa-se em Wakanda, o fictício país africano isolado do resto do mundo e que é uma potência tecnológica. Reparem, meus amigos, que eu sublinhei esse texto aqui. E esse texto ele está virgulado, ele vem entre vírgulas. Normalmente acontece isso, meus amigos, em língua portuguesa é muito bacana. Às vezes, se eu quero determinar, se eu quero explicar mais a respeito de uma palavra que está em uma sentença, eu posso criar, através de outras orações, uma explicação muito maior a respeito daquele tema. Eu não conseguiria fazer isso com 2 ou 3 palavras, mas eu posso fazer isso com uma oração inteira. Ela dá mais explicações a respeito de uma única palavra que está aqui. Então a gente chama isso de oração adjetiva. É o caso o que acontece aqui, ó. Vírgula, o fictício país africano isolado do resto do mundo explica qual palavrinha que está aqui? Explica a palavra Wakanda. Muito legal isso. Então, esta oração toda que está aqui explica somente este vocábulo aqui, certo? Beleza? Vamos continuar a nossa leitura. É um sucesso de bilheteria, muito interessante para assistir e talvez ainda mais para discutir, já que ele levanta questões sobre preconceito racial, relação entre países e até mesmo sobre os refugiados. Algumas coisas devemos apontar. Refugiados, meus amigos, cuidado, não confundamos com imigrantes. Refugiados são aqueles que fogem de perseguições, de guerras. Detalhe também, aqui o autor apresenta a tese dele, apresenta a opinião dele, certo? E olha só, ele também reforça, talvez ainda mais para discutir o tema, discutir o filme. Legal isso, né? Vamos para a atividade 2 agora. Ó, é um sucesso de bilheteria, muito interessante para assistir e talvez ainda mais para discutir. Qual é a opinião do autor? Eu já tinha dito aqui, a opinião do texto sobre o filme. Ele traz a opinião dele aqui, né? Quais os efeitos de sentido da expressão sucesso de bilheteria? Então eu peço que vocês me respondam e eu já volto para corrigir.
Vamos lá, meus amigos, vocês conseguiram? Então vejamos, ó, é um sucesso de bilheteria, muito interessante para assistir e talvez ainda mais para discutir. Pessoal, quando nós falamos é um sucesso de bilheteria, olha só, se nós nos apegarmos à literalidade, sucesso de bilheteria é aquilo que vende muito, não é verdade? Então, qual a opinião do autor aqui? Ó? Ele traz, é um sucesso de bilheteria, ele está falando, ele está pontuando, ele está dizendo como o filme é bom. É bom, na verdade, isso é opinião. O filme pode ser bom, pode ser ruim, ele já está dando a opinião dele aqui. Ó. Então, qual é a opinião do autor aqui? Trouxe para vocês. O autor caracteriza o filme como muito bom, ele está dizendo que é muito interessante. Né? Dizendo que ele foi um sucesso de bilheteria, para exemplificar o quanto o filme foi aclamado. Ademais, quer dizer, além disso, né, a expressão sucesso de bilheteria, na literalidade, quer dizer, se eu me apegar à literalidade, exatamente como está no dicionário, pode significar muitos ingressos vendidos. Mas nós entendemos que essa conotação na produção cinematográfica tem uma conotação do quê? De alta aprovação. Tanto é que o filme foi indicado ao Oscar. Salvo engano, ele ganhou 4 Oscars, se eu não me engano, em 2019. Certo, meus amigos? Então vamos para o nosso quiz agora. Considerando o que foi abordado na questão anterior, é possível dizer que a resenha do filme Pantera Negra é o quê, meus amigos? Nós já dissemos no início da aula, mas eu quero reforçar, quero ver se vocês lembraram. A, crítica. B, expositiva. C, narrativa. E D, dissertativa. Então eu peço que vocês me respondam, eu já volto para corrigir. Vamos lá, meus amigos? Então, simples essa questãozinha, né? Ó, eu falei a vocês agora há pouco ali que ele dá a opinião dele a respeito do filme. O filme é muito interessante para isso, para assistir, ainda mais para discutir. Então, ele está opinando. Então, a resenha é crítica. Isso é uma característica que nós vamos ver daqui a pouco da resenha. Ela pode ser crítica, opinativa. E ela pode ser expositiva também. Esta resenha que nós acabamos de ler, ela é crítica, porque ela aponta, ela mostra a opinião do autor ali, certo? O filme o autor apresenta a resenha do filme e opina, dá a opinião dele, como é o filme, se é bom, se é ruim, ok? Vamos, para nós entendermos o que é fato e opinião, já que nós falamos da resenha crítica, entender o que é fato e opinião, meus amigos. É um sucesso de bilheteria muito interessante, olha a opinião dele aqui, para assistir e talvez ainda mais para discutir. Então ele traz opinião e mostra a finalidade, olha só, para assistir, meus amigos. Normalmente quando nós temos preposição para, mais um verbo no infinitivo, aí surge a finalidade de alguma coisa. Então ele diz, ó, é muito interessante, ele dá a opinião dele e diz, ó, para fazer isso, fazer mais aquilo, ok? Ó, verbos de ligação mais adjetivo, meus amigos. Verbos de ligação mais adjetivos, normalmente, não falei sempre, eu falei normalmente, trazem opinião. É o que acontece aqui, ó. Verbo de ligação é, mais o adjetivo interessante, nós temos opinião, ok? Então reparem que normalmente esses vocábulos juntos trazem opinião. Mas cuidado que nem todos fazem isso, certo? Alguns. A gente consegue notar isso através da leitura no texto. Então temos aqui, ó, é um sucesso de bilheteria, uma opinião, certo, meus amigos? Aqui está o verbo de ligação. O adjetivo está ali. E aqui nós temos o quê? Um fato. O filme Pantera Negra foi indicado ao Oscar 2019. Aqui nós temos um fato ou uma opinião? Claro que é um fato. Por que um fato? Eu posso comprovar isso que foi dito
um jornal, uma revista, até mesmo na TV. Se eu posso comprovar o que foi dito, é um fato, ok? Vamos para a nossa atividade 3 agora. Né? No excerto, a trilha sonora dessa produção cinematográfica que une ancestralidade com modernidade tem a força dos tambores africanos. A trilha sonora é comparada à força dos tambores africanos. Quais os efeitos de sentido trazidos pelo resenhista? Os efeitos de sentido produzidos aqui neste trecho, muito bacana. Então eu peço que vocês me respondam e eu já volto para corrigir. Vamos lá, meus amigos? Conseguiram entender? Ó, no excerto, a trilha sonora dessa produção cinematográfica, que une ancestralidade com modernidade, tem a força dos tambores africanos. A trilha sonora é comparada à força dos tambores africanos, neste trecho aqui. Quais os efeitos de sentido trazidos pelo resenhista? Meus amigos, tambores africanos, eles remetem à ideia de transferência da cultura africana ali, certo? Então, o autor quis dizer, da ancestralidade até a modernidade, toda essa transferência de cultura. Que legal isso, não? E olha só, ele também traz a força dos tambores africanos, a força de quem? Do nosso herói do filme. E a beleza da cultura africana. Então, isso tudo é tentado, nesse pequeno trecho aqui, ó, apontar. Se nós virmos o filme, vocês vão observar como a cultura africana é apresentada naquele filme ali. As danças, as vestimentas, muito bonito mesmo, legal aquele aspecto todo, as encenações, tudo representatividade da cultura africana. Que legal isso, né? Então, a expressão força dos tambores africanos produz o efeito de mostrar a força do herói e a beleza da cultura africana. Além disso, o resenhista destaca
a ancestralidade, ou seja, o que é passado através das gerações. Legal isso, não? Aqui a sugestão de onde nós retiramos o texto, se vocês quiserem dar uma olhada, a resenha crítica do filme Pantera Negra, de Ryan Coogler, ok? Com isso, meus amigos, o que nós vimos na aula de hoje? Analisamos uma resenha crítica. Lembre-se, resenha crítica, ela transfere uma opinião do que é escrito ali pela resenha, certo? Existe também a resenha descritiva, ela apenas transfere uma informação. Agora, diferente da resenha crítica, não, eu opino. Esta resenha que nós acabamos de ler, ela é crítica, certo? Nós temos um outro tipo de resenha também, a descritiva, que transfere a informação. Recordamos a diferença entre fato e opinião. Para nós entendermos que é uma resenha crítica, temos que entender fato e opinião. Fato é aquilo que pode ser comprovado. Eu posso comprovar isso num jornal, numa revista, na TV, enfim, em vários lugares. Fato, eu comprovo aquilo que foi dito. Enquanto opinião, não. Opinião é aquilo que eu penso sobre o tema que eu escrevi ou sobre o tema que eu li, certo? Essa é a diferença. Vimos a forma composicional do gênero ali, certo? Normalmente aparece um resumo, depois uma opinião. Se não tiver opinião, aparece um resumo e depois alguns acréscimos informativos ali, algumas coisas que foram acrescentadas ao texto. Aprendemos as suas características principais do gênero. E com isso, meus amigos, nós terminamos a aula de hoje. Meu muito obrigado, até a próxima.